falando sobre relacionamento, tá? O que acontece? Eu não tinha noção de como a lei da atração, ela realmente era boa, funcionava, que eu não entendia muito bem como é que funcionava essa questão de lei da atração. As pessoas falavam, achavam que era coisa milagrosa, né? E a gente sabe que não é bem milagre que acontece. Mas, explicando psicologicamente falando, tudo que a gente coloca em intenção, a gente passa a reparar, né, todas as oportunidades que vêm em relação ao que a gente colocou essa intenção. Então, vamos supor, a gente quer muito um relacionamento dos sonhos, né? Um relacionamento maravilhoso. Só que quando eu pergunto pra pessoa o que ela quer dentro daquele relacionamento, geralmente ela não sabe me responder. E aí eu pergunto, vem cá, o que você quer, o que você espera de uma pessoa, o que você espera de um parceiro, de uma parceira, o que você busca nessa pessoa, o que é importante pra você? E muitas vezes a pessoa não tem ideia, ela simplesmente quer alguma coisa que ela nem sabe o que quer. E eu costumo dizer que quando a gente não tem certeza do que a gente quer, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa. E isso serve tanto para relacionamento, serve para lado profissional, lado pessoal, para alguma mudança que a gente precise fazer, que a gente queira fazer. Bom, e aí eu acredito muito, né, que tudo que a gente coloca em intenção, a gente começa a atrair todas as oportunidades em relação ao que a gente busca para mais próximo da gente. E a gente só tem que perceber. Porque tem muita gente que pede, não faz nada para que aquilo ali ocorra e acha que tem que cair do céu. E não é bem assim. Só que entrando no relacionamento, como é que funciona isso? Primeira coisa que eu falo para as pessoas fazerem é que existe duas formas muito potentes de você usar a lei da atração a seu favor. Uma é visualização. Quando você visualiza o que você quer, quando você todos os dias você vê o que você busca, você já está preparando o teu corpo, o teu organismo para que aquilo ali venha até você, de alguma forma. Se você, então, está fazendo de tudo para conquistar, né, o que você colocou ali na sua visualização, as chances são assim, quase de 100% de você realmente conquistar em algum momento. Significa que você vai conquistar na mesma semana, no mesmo dia, no mesmo ano? Não necessariamente. Eu já ouvi casos assim incríveis de pouco tempo, como já ouvi casos também de, né, depois de anos a pessoa realmente conseguiu conquistar, e quando ela vai entender mais ou menos como é que aconteceu aquilo, ela vê que realmente funcionou. Tanto a parte de visualização, quanto a parte que eu vou falar agora, que é a parte escrita, tá? Ambas são formas muito fortes e potentes, porque quando você escreve, você tá ali agindo de alguma forma, escrevendo, botando na tua mente, né, tirando da tua mente o que você quer, ao mesmo tempo você tá visualizando o que você quer, e tem uma outra forma incrível que é recitar o que você quer. Então, quando você fala para o universo, né, quando você diz, né, pro mundo o que você deseja, o que você almeja, você pode ter certeza que a sua intenção, ela tá tão focada naquilo que você começa a perceber em volta de você tudo que tem a ver com o que você deseja. Então, para relacionamento, é a mesma coisa. Só que não adianta a gente querer muito, a gente almejar muito uma pessoa perfeita, né, com todas as características incríveis que você possa imaginar, se você também não merece ou não é essa pessoa. Tem muita gente que fala, eu quero uma pessoa fiel, honesta, batalhadora, e quando olha para si, às vezes ela pede demais, ela quer demais algo que nem ela consegue ser. Então, eu acredito que quando a gente cai nessa situação,
normalmente você precisa primeiro ser, ou então finge até que seja, e aí você consegue atrair e entrar na mesma vibração de uma pessoa que você realmente quer com todas aquelas características. Eu quero uma pessoa fiel, mas eu não sou fiel. Eu quero uma pessoa honesta, mas eu não sou honesta. Eu quero uma pessoa segura, mas eu não sou segura. Vocês acham que vocês vão entrar na mesma vibração que essa pessoa? Acho que não. Pode até ser que aconteça, mas será que essa relação vai durar muito tempo? Então, primeira coisa, né? Eu acho que o primeiro segredo pra gente usar a lei da atração a nosso favor é que a gente seja o que a gente quer, né? Pro relacionamento, nesse caso. Então, assim, se você quer uma pessoa incrível do seu lado, seja também uma pessoa incrível. Busque o autoconhecimento, busque o autodesenvolvimento, sabe? Busque realmente estar num lugar que com certeza você vai começar a atrair pessoas que também pensam parecido com você. E é claro que é bom a gente ser específico, porque muitas vezes a gente atrai, né, situações que são muito conhecidas pra gente e que às vezes não nos faz bem, né? A gente sabe que a gente pode atrair, por exemplo, pessoas muito inseguras porque a gente conhece, a gente já está acostumado com aquela zona da insegurança. Às vezes a gente atrai pessoas que são infiéis porque a gente já está acostumado e a gente já sabe lidar com aquela zona da infidelidade. E muitas vezes a gente não entende, por que eu só escolho pessoas ruins? Por que eu tenho o dedo podre, né? Porque normalmente você ainda não desenvolveu e não entendeu o seu senso de merecimento. Você não se sente uma pessoa ainda totalmente segura, você não acha que mereça realmente o melhor, você ainda escolhe o que você viu a tua vida inteira. Muitas vezes aquela zona para você ela é mais fácil de lidar porque você conhece. É muito mais difícil você lidar com pessoas e zonas desconhecidas, né? Então, primeira coisa que você precisa fazer é quebrar essas crenças limitantes, é se autodesenvolver. E a partir desse momento que você está nesse desenvolvimento, você pode sim colocar no papel tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser conquistar. Eu vou dar aqui umas dicas para vocês de tudo que eu fiz e eu vou dar um exemplo que não é nem de relacionamento, tá? Eu vou dar um exemplo que foi de trabalho. Eu trabalhei no mundo corporativo, né, como vocês já sabem, por algum tempo. E teve um trabalho específico que eu já estava assim, bem de saco cheio, já não queria mais realmente, porque era longe, era um lugar meio perigoso. Eu já estava me sentindo assim, desvalorizada, né, não queria realmente continuar ali. E aí, a gerente desse lugar, porque eu era na época analista pleno, ela ensinou algumas coisas que ela fazia que funcionavam muito da lei da atração. Então, engraçado que todas as vezes que a gente ia para um lugar que a gente tinha que parar o carro, ela mentalizava que ia ter uma vaga na frente do lugar e quando a gente chegava lá, tinha um carro saindo exatamente na frente do lugar. Isso é só um dos exemplos. Ela ensinou pra gente a fazer o quadro dos sonhos. Isso, gente, eu era nova, né? Foi um dos meus primeiros empregos, assim. E ela ensinou essa coisa, ela sempre falou muito dessa coisa da lei da atração, né? E aí ela falou assim, olha, uma coisa que eu faço muito eu faço um quadro, né? E recorto tudo que eu quero conquistar. Na parte profissional, relacionamento, coisas materiais, viagens que eu quero fazer. Aí ela ia lá, recortava tudo, colocava tudo naquele mural e visualizava aquilo todos os dias. E sempre pedindo para o universo levar ela para esses lugares. E eu falava, gente, mas tá, e aí? Você fica pedindo e como é que aquilo ali vai acontecer? Eu não entendia muito bem o processo disso, né? Eu ficava assim, gente, a pessoa ela conquista porque provavelmente ela né, acaba fazendo coisas assim que trazem pra ela, tipo, tem intenção, mas eu pensava muito da coisa da intenção.
Mas ela falou assim, olha, desde que eu assisti um documentário chamado O Segredo, que eu faço algumas coisas todos os dias e eu almejo e eu conquisto tudo que eu quero. Gente, eu fiquei assim incrédula no início, tá? Porque pra mim isso não era uma coisa normal, assim, que fizesse parte do meu cotidiano. Não era. E aí ela propôs para que todos nós que trabalhávamos lá fizéssemos o nosso quadro dos sonhos. E aí eu falei, bom, já que vamos entrar na brincadeira, né? Já que eu tô aqui, vamos colocar tudo no quadro dos sonhos. Aí eu coloquei o trabalho que eu queria. Eu queria mais dinheiro, então eu coloquei uma torneirinha de dinheiro, assim, saindo, né? E eu falei assim, gente, eu quero mais dinheiro, eu quero mais grana, eu quero poder, né, melhorar de vida. E eu coloquei, assim, um pouquinho escondido que eu queria mudar de emprego sem que entendessem que era isso. Coloquei também uma viagem, né, que era, assim, depois foi muito incrível, porque a viagem era uma foto de uma mulher numa boia, e ela tava numa piscina, e essa piscina era em Bahamas. Só que assim, eu coloquei como se fosse assim, viver a vida viajando, sabe? Uma coisa mais assim, um estilo de vida. E aí, ok, né? Fui lá, coloquei a fotinho da menina na boia, em Bahamas, coloquei foto também de coisas que eu queria, assim, almejar, de família e tudo mais, de relacionamento, e coloquei tudo o que eu queria. Todas as meninas fizeram a mesma coisa. E aí a gente colocou num lugar que a gente pudesse visualizar. Eu achei tão bacana essa dinâmica que eu resolvi fazer na minha casa também. E eu coloquei coisas mais específicas, né? Vocês acreditam que, assim, nessa época eu pegava muito ônibus, né, pra voltar pra casa, porque lá não tinha muita opção, não tinha metrô e tudo mais. Então eu saía do caminho, que era meio longe, e eu passava no centro, né, ali naquela região ali do Flamengo, da terra do Flamengo, e eu sempre visualizava um prédio. Eu falava assim, seria ótimo trabalhar aqui, porque era do lado do metrô. Então ia facilitar super a minha vida, né, de buscar meu filho na escola, de, enfim, fazer várias coisas que eu precisava fazer, ficar mais perto de casa, porque ali o aterro do Flamengo, centro, né, é muito perto de Botafogo, eu morava em Botafogo. E aí eu ficava assim, gente, eu queria trabalhar naquele prédio ali. Olha, sem brincadeira, comecei a botar currículo, né, um tempinho depois. E aí, quando surgiu uma vaga, e nessa vaga, a vaga não dizia o endereço nem nada, e também não dizia o nome da empresa, era uma vaga anônima. E eu me candidatei. No dia que eles me mandaram, né, o endereço para ir fazer lá a entrevista, adivinha aonde era o prédio? O prédio que eu passava todos os dias dizendo assim, queria trabalhar aqui. Com a vista sensacional ali pro aterro do Flamengo, a coisa mais maravilhosa. Eu passei na entrevista, em uma semana eu já estava empregada, em uma semana eu já pedi demissão da empresa que eu tava. É claro que eu mantive amizade com todas elas, inclusive com essa gerente que me ensinou essa coisa da lei da atração, e eu passei a fazer isso pra minha vida inteira, tá? Aí, beleza, um tempinho depois, adivinha aonde eu estava? Em Bahamas. Fui numa viagem sensacional, que assim, foi uma oportunidade incrível, porque não foi... eu não paguei por essa viagem, eu ganhei essa viagem. E aí, quando eu fui ver a foto antiga lá de trás, eu falei, meu Deus, a mulher que estava na boia, na piscina, era uma mulher que estava em Bahamas. E eu visualizei aquilo ali todos os dias da minha vida, dizendo que eu queria aquela vida, aquela viagem e tudo mais. Foi exatamente na época que eu fui empreender, que eu viajei. E não fui só uma vez para Bahamas, eu fui 2 vezes para Bahamas, ainda levei meu filho, né? Ainda fui com meu marido. Então foi assim, incrível na minha vida. E aí eu falei, cara, como é que isso não funciona? Claro que funciona. Então todas as vezes que eu coloquei intenção, até mesmo assim, por coisas pequenas, eu conquistei aquilo. Isso é uma coisa sobrenatural. Eu acredito que assim, cada vez que a gente está com uma energia voltada para uma coisa, a gente acaba encontrando
a gente acaba se chocando com aquela energia e de alguma forma aquilo ali cai na gente, né? Eu não vou saber dizer, explicar toda a física quântica. Eu acho que para saber física quântica você tem que saber até sobre física. E física não é muito bem a minha área. Mas o que eu posso dizer é que o poder da mente, ele é impressionante. E aí eu queria explicar para vocês como eu, no caso, aprendi a fazer isso também para dentro de relacionamento ou de outras coisas que eu queria também. E no filme O Segredo vocês veem várias histórias incríveis, tá? De visualização, de quadro dos sonhos, de metas que as pessoas colocaram e conquistaram. E aí o que aconteceu comigo? Na faculdade, antes mesmo, né, de entender essa coisa do quadro dos sonhos, eu tenho uma amiga, né, que era da faculdade, que ela era budista. E engraçado, porque assim, a gente não falava sobre a lei da atração em si. Ela falava que muitas vezes, quando ela estava fazendo o mantra dela, ela direcionava aquele mantra para os desejos que ela tinha. E ela ensinou a fazer uma lista. Ela pegava uma folha como essa de caderno e fazia uma lista exatamente do que ela queria. E aí, uma vez ela falou assim, você quer se relacionar com uma pessoa maravilhosa? Então você precisa saber exatamente como você quer essa pessoa. E aí ela colocou detalhes mesmo, assim, até a altura da pessoa. Ela colocou assim, acima de 1,80 m. Uma pessoa que seja honesta, goste de música, goste de sair, enfim, que respeite a minha profissão, coisas assim desse tipo. Mas ela colocou detalhes mesmo. Não só, tipo, bonito. Gente, bonito, beleza é relativa, tá? A beleza é relativa. Tem umas que a gente fala assim, meu Deus, é unânime. Mas outras a gente sabe que é relativa. E aí, você pode colocar todas as características que você quiser dentro desse relacionamento. Então, eu quero uma pessoa honesta, eu quero uma pessoa fiel, carinhosa, que demonstre o amor da forma que eu sei entender esse amor, que eu falo que é a mesma linguagem do amor, que queira trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro, que ame viajar, enfim, você coloca tudo num caderninho como esse. E aí depois eu vou botar nos stories pra vocês printarem, tá? Porque eu fiz um super especial e vocês podem colocar no fundo de tela do celular de vocês, porque vocês têm que visualizar, né? Então, quando vocês forem printar a tela, né, vocês coloquem primeiro lá tudo que vocês querem, escrevam. Depois que vocês escreverem, vocês printam e coloquem botem no celular, no fundo de tela de vocês. Tudo o que vocês querem, né, dentro de um relacionamento. E aí, depois que vocês fizerem a lista de exatamente do que vocês querem, e aí vocês podem colocar, inclusive, sei lá, uma área específica de profissão, alguma coisa que realmente você deseja ter perto de você. Eu quero uma pessoa que seja empreendedora. Tá, bota lá que é uma pessoa empreendedora. Eu quero uma pessoa que seja, que goste de criança. Bota lá. Gente, tem que colocar. Porque eu, por exemplo, eu tenho um filho, não é desse casamento. Eu, quando fiz a minha lista, e eu fiz, tá? Vou dizer que o Márcio atendeu a 89%. Olha, até parece, eu nem vi. Ele só não tinha, sei lá, 2 características que eu tinha colocado na lista e que hoje eu vejo que, na verdade, tem sim, sabe? Na verdade, quase que 100%. E ele tava lá, né? Tudo que eu coloquei realmente veio, né, até a mim. E eu coloquei muito isso, assim, que fosse eu queria encontrar alguém que gostasse muito de criança, que gostasse muito do meu filho. E isso é uma das coisas que pra mim era mais importante, mas eu coloquei tudo que eu queria. E olha, o universo me trouxe bem bonitinho, bem certinho. É claro que, gente, todo mundo tem defeito, todo mundo tem defeitos e qualidades, todo mundo tem suas questões, eu também tenho as minhas,
mas ninguém é perfeito nesse mundo, mas existe a pessoa que é perfeita pra você, pro que você quer. Porque às vezes o que eu busco não é o que você busca. Então, quando eu fiz a lista, que foi exatamente assim, eu lembro que pouquíssimo tempo depois, eu acho que uns 2 meses depois, apareceu o Márcio na minha vida. E aí eu comecei a rever a lista pra ver se estava tudo certinho, né? Se estava tudo ok ali. E olha, atendeu bastante. Se eu disser que assim, uma ou duas características não tinham, realmente exatamente isso. Que hoje eu já vejo que tem. Porque naquela época eu não conseguia enxergar. E hoje eu consigo enxergar porque eu vivo com ele, né? A gente casou, a gente tem essa intimidade, eu consigo ver que sim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim como funcionou pra mim, funcionou pra várias outras pessoas. Porque essa minha amiga da faculdade, por exemplo, quando ela fez isso, ela falava que era uma coisa de mantra, budista. Eu não entendia muito bem que era a lei da atração. E depois eu fui entender que tudo tem a ver com a lei da atração. Então, se você quer conquistar alguma coisa, você precisa saber o que você quer. Então vá lá, coloca no caderno, escreve. Se você, eu tô falando aqui de relacionamento, mas pode ser pra tudo. Eu quero me mudar de casa, quero morar em tal lugar, quero viajar para tal lugar. Vocês podem fazer coisas específicas e vão trocando ao longo dos anos, né? Então, assim, tem gente que faz meta de curto, médio e longo prazo, né? E aí você vai conquistando primeiro as de curto prazo, porque as de curto prazo são as mais fáceis, são as que estão mais acessíveis ali para você. Então é muito legal, porque assim, as de curto prazo, por exemplo, eu posso falar, eu quero me mudar para país tal, eu quero ir para viajar para Disney, né? Eu posso colocar metas e depois que eu cumprir essas metas, eu retiro do meu quadro dos sonhos, eu tiro do meu papel e coloco novas metas. E o que eu faço? Visualizo todos os dias. Com você é a lei da atração em pessoa. Não tem como dizer que não, gente. A Michelle com certeza foi uma das pessoas que, assim, eu vi isso acontecer de perto. É uma pessoa que tá... que o tempo inteiro queria uma coisa, foi atrás dessa coisa. Ela queria porque queria morar numa casa em Jurerê. Ela está morando numa casa em Jurerê. E eu falo que quando a gente quer, as coisas aparecem, sabe? E o que é legal da gente fazer também? E aí uma coisa que eu falo, que eu vou até falar aqui, porque a mim também é um exemplo disso. Quando você deseja muito alguma coisa, você também tem que ir atrás, né? Você tem que começar a buscar. Não adianta eu querer, por exemplo, morar numa casa em Jurerê ou em Portugal ou nos Estados Unidos e tudo mais, se eu não estiver buscando isso. Então eu tenho que buscar oportunidades que me levem a isso. Eu tenho que ir lá e pesquisar, né? Eu tenho que pesquisar tudo. Tenho que ver, por exemplo, se eu quero um carro, né? Eu quero o meu carro dos sonhos. Eu tenho que ir visitar esse carro, eu tenho que conhecer, né, esse carro, eu tenho que sentar nele, eu tenho que sentir o cheirinho daquele carro novo, eu tenho que sentir que eu tô dirigindo ele, sabe? E eu vejo que as pessoas que fazem isso realmente conseguem, porque quando você começa a se colocar o teu corpo preparado para o que você quer, tudo o restante você vai começar a perceber e vai falar assim, caramba, que esquisito, só foi eu falar que eu quero morar nos Estados Unidos que começou a aparecer oportunidade para os Estados Unidos, começou a aparecer uma pessoa que veio me falar dos Estados Unidos, e aí você começa a falar assim, gente, que é coincidência isso? Não acho que seja só coincidência, acho que seja também a atenção que agora está focada naquilo que você realmente está buscando. Quem aqui já colocou, por exemplo, no quadro dos sonhos, um carro específico? Eu quero muito o Mini Cooper. E aí passou a ver na rua 369 milhões de Mini Coopers. Tem muita gente que fala assim, nossa, gente, mas agora parece que todo mundo tem Mini Cooper. Não é todo mundo que tem Mini Cooper. Você para de prestar atenção nos outros carros, você só presta atenção quando aparece o Mini Cooper. Porque o que acontece? A atenção tá voltada para aquilo. Então as coisas começam a aparecer para você
pra te levar aquilo que você quer, ao Mini Cooper. Mas adianta a gente só desejar e não fazer nada? Não. Vocês precisam correr atrás. Aqui, ó. Eu escrevi todos os dias no papel, procurei com todos os corretores, visitei as casas e deu certo. Tudo realmente foi mostrando, o universo foi mostrando assim, ó, tá aqui o caminho, você quer? Então vai lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Então tudo começou a vir e a fluir exatamente como tinha que fluir. Aí vamos lá. Pé que não anda, não leva topada. Exatamente, tem que fazer as coisas, gente. Não adianta só ficar desejando, não. Coincidência não existe. Exatamente. Ah, a Vanessa tá aqui. Vanessa trabalhou comigo nessa empresa onde a gente teve uma gerente que hoje é nossa amiga, que ensinou a gente a fazer o quadro dos sonhos. Até hoje você deve fazer também, né, Vanessa? Então, assim, Vanessa sabe disso. Isso, engraçado, ainda bem que ela tá aqui, pra dizer que eu tô mentindo. Aqui, ó, minha tia Edna falou, eu já comprei um carro assim. Gente, tudo que você quer e coloca intenção, as coisas começam a aparecer, você agarra as oportunidades que vão vindo, né? Porque tem que agarrar as oportunidades, você vai ter. Isso serve para relação, isso serve para casa, isso serve para carro, isso serve para viagem, isso serve para vida profissional. Sabe que tudo que eu tenho hoje, eu coloquei no meu papelzinho, eu coloquei no meu quadro dos sonhos. Eu queria sair do corporativo há muitos anos, porque eu fiquei 10 anos no corporativo. Apesar de eu já atender, né, em paralelo ao RH, eu não vivia disso, eu não vivia dos atendimentos. Eu vivia do RH e os atendimentos eram complementares. Por mais que eu estudasse e tudo mais, eu ficava com medo de largar um para ficar só com o outro. E aí, quando eu tomei a decisão, coloquei no meu quadro dos sonhos, coloquei no meu papel, eu falei, visualizei isso todos os dias da minha vida. Eu atendendo as pessoas, eu fazendo palestra para as pessoas, eu mudando a vida das pessoas. Eu ficava imaginando assim, gente, imagina eu atendendo, trabalhando com isso que eu quero, porque antes era um presencial, né? Mas eu também atendia online de vez em quando. E aí eu comecei a pensar nisso, eu me imaginava até no consultório, só fazendo aquilo. Deu certo. Cara, deu muito certo. Exatamente na época que eu fiquei ali, ó, visualizando todos os dias. Por quê? Apareceu uma oportunidade para que eu agarrasse essa oportunidade, conseguisse sair do corporativo e eu comecei a focar só nisso que eu queria. Só nisso que eu queria. E aí deu certo. Tanto que hoje, eu graças a Deus, assim, eu vivo dos atendimentos. Eu vivo das palestras que eu faço. Né? Então, assim, hoje eu vou fazer mais coisas ainda. Eu sempre tive o sonho de fazer um curso, de ministrar um curso. E eu tô empenhada nisso. Né? Eu sempre quis trabalhar com relacionamento. E hoje eu trabalho com relacionamento. Né? Óbvio que eu trabalho com outras coisas também, mas assim, relacionamento hoje é a questão do momento. As pessoas estão sempre com uma dificuldade para se relacionar, ou querendo se relacionar, ou se relacionando e não tá, né, dando muito certo. Então, assim, a gente sabe que eu tenho um propósito, que é fazer com que as pessoas se unam, se encontrem e se relacionem cada vez melhor umas com as outras. E eu vou conquistar isso, eu não tenho a menor dúvida. Porque a minha intenção não é uma intenção propriamente para mim, né, individualista. É uma intenção que eu quero pro mundo. Eu quero que as pessoas se relacionem melhor. Eu quero que as pessoas sejam felizes com o que escolheu. Eu quero que as pessoas se entendam e sejam pacientes umas com as outras. Eu quero que as pessoas realmente façam, sabe, tenham uma vida feliz e plena. Então isso é muito legal. Vamos lá. Vamos ler aqui as coisas que eu adoro. Aí, viu? Vanessa faz ainda, viu? O quadro dos sonhos. Vamos lá, Milenani tá falando aqui. Ouvindo sobre a lei da atração, lembro do high-tech da Meta. Isso já vem acontecendo nas redes sociais. Fazer uma busca simples, todas as oportunidades aparecem. Sim. Vanessa, acompanhei você durante muito tempo e vejo todos os teus propósitos da época acontecendo. Tá vendo, gente? Tudo tá acontecendo. E olha,
É engraçado que eu não tinha esse senso de merecimento tão alto lá naquela época. Então, eu tive uma certa dificuldade, assim, pra fazer, pra entender que eu não deveria ter limite, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente não pode ter limite. A gente tem que colocar exatamente tudo que a gente quer de verdade. Mesmo que a gente vá conquistar aquilo em 5 anos, 10 anos. Se você quer de verdade, coloca lá. Tem muita gente que fala assim, vou colocar um carro, mas eu vou colocar um carro popular aqui, porque, pô, se eu colocar uma Ferrari, eu não vou conquistar, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você já tá colocando, diminuindo os seus sonhos. Você tá querendo fazer com que eles caibam na sua realidade, com o seu senso de merecimento baixo. Mas não tem que ser assim. Você tem que realmente colocar o que você quer. Só que não adianta ficar parado, vai ter que agir para que aquilo ali aconteça. Pode ser que antes daquele carro, daquela Ferrari, você tenha uma Uno, você tenha um Palio, você tenha um carro popular e você comece a vender e a comprar outro carro e assim por diante. Daqui a pouco você está na Ferrari. Não significa que você tem que eliminar o processo. O processo, ele existe, ele está ali. Ele não precisa ser eliminado. Agora, o que você quer, o objetivo tem que estar ali escrito. Então, eu me limitei por muito tempo. Eu pensava assim, eu quero ganhar por ano tantos mil. Só que era um valor limitado. Por que eu me limitei tanto se eu podia ganhar muito mais e se eu posso ganhar muito mais? Porque assim, a vida, né, ela vai trazendo oportunidades e vai fazer com que você realmente consiga alcançar e atingir todas as suas metas. Eu tinha um pouco de medo disso, sabe? E eu lembro que eu tive que me trabalhar muito o autoconhecimento, a minha segurança, para entender que eu poderia pedir mais, que eu poderia ter uma intenção maior do que aquela que eu estava colocando ali. E quando eu comecei a propor esse exercício para outras pessoas, eu vi o quanto elas se limitavam também. Elas tinham um receio de não conseguir conquistar algo muito grande, então elas colocavam algo menor. Só que dá o mesmo trabalho, tá? A gente ter sonhos grandes e sonhos pequenos. Dá o mesmo trabalho. Não tem diferença. Então por que a gente vai se limitar? Dá o mesmo trabalho. Você sabe que a nossa mente não sabe a diferença de pensar e realmente do que está acontecendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Porque quando a gente pensa em algo muito angustiante, ou a gente pensa muito em problema, a gente faz um problema, cria um problema na nossa mente, a gente pode estar atraindo aquilo ali para nossa vida, porque o nosso corpo já está sentindo como se aquilo fosse real. Sabe aqueles diálogos internos que a gente faz? Que às vezes as pessoas são muito engraçadas. Eu já fui assim, né? Eu falava assim, eu tenho que falar tal coisa pra fulaninho. Não, mas aí se fulaninho falar X, eu vou ter que falar Y. E se eu falar Y, o fulaninho tem que falar Z. E eu ficava criando um diálogo interno na minha mente. Quando eu via, eu tava atraindo aquilo ali pra mim. E sempre era alguma coisa ruim, porque nunca era boa. Nunca era uma situação que eu imaginava que poderia ser boa. Era sempre uma situação que eu imaginava que era ruim. Então, vamos parar com isso. Porque eu já fui assim, eu sei. Eu tô falando aqui pra vocês exatamente o que eu já fui, o que eu já fiz, o que eu descobri e o que eu resolvi colocar na minha vida. Então, tudo que eu quis, eu conquistei. Até a minha vida pra Curitiba foi algo que eu coloquei, assim, há muito tempo. Eu falei, morar fora do Rio de Janeiro. E aí, quando eu coloquei isso, né, coloquei especificamente que eu queria ir pra um lugar seguro e tudo mais e tal, que era pra mim muito importante, que eu queria ter mais dignidade, qualidade de vida. Uma amiga minha, que é hoje a minha madrinha de casamento, ela falou assim, Dani, eu tô indo pra Curitiba, tô indo morar lá. E aí eu fiquei, gente, mas como assim você tá indo pra Curitiba? E aí ela falou, olha, me apaixonei pela cidade, qualidade de vida maravilhosa, qualidade pros filhos, eu tô super feliz aqui. Aí eu comecei a pesquisar sobre Curitiba. Aí eu comecei a entrar e ver um monte de coisas.
Aí quando eu percebi que tudo aquilo que eu tinha colocado no papel em relação a qualidade de vida, segurança, tudo que eu queria se encaixava em Curitiba. Aí eu falei, gente, será? Aí ela falou, olha, por que você não passa aqui 10 dias aqui em casa? Ah, vem conhecer e tudo mais, vem com o Pedrinho, vem com o Márcio. E aí a gente veio conhecer. Cara, a gente saiu daqui já com casa alugada. Foi exatamente isso, a gente veio passar 10 dias. Veio conhecer. Aí uma outra amiga veio falar de uma parceria que a gente ia fazer pra, né, ela me encaminhar também pacientes. E ela falou, olha, se você vier, eu faço isso com você, eu te indico e tudo mais. Aí eu falei, bom, maravilhoso, a Taren aí. A Taren de Curitiba. Então ela foi uma das pessoas que me ajudaram a vir pra cá. E aí, de repente, tudo se encaminhou, tudo aconteceu. Eu sei que eu saí daqui com casa alugada, tudo certo já pra me mudar. E eu me mudei exatamente pro lugar que eu queria. Realmente fiquei muito feliz, porque isso aqui é tudo isso mesmo. Só tem um porém. É frio no inverno. Hoje tá muito calor aqui, tá super quente aqui. Ó, essa época do ano é quente aqui. Tem sol, sabe? É quente. Só que no inverno é muito frio. Vai até aí uns -3, -4, assim, de bobeira. Só que eu vou te falar, valeu muito a pena. Então, tudo que eu quis, realmente eu conquistei. Então, assim, o que é a minha conclusão aqui, até nessa live, que eu quero muito passar pra vocês? A lei da atração funciona. Porque faz com que você tenha a intenção, e a intenção faz com que você tenha atenção para tudo relacionado ao que você quer. E aí você agarra as oportunidades e você conquista. Tudo que você quer, anote no caderno. Todos os dias visualize, ou então não precisa ser no caderno, né, gente? Vamos ser mais moderno. Pode ser no celular, pode ser fundo de tela do celular. Você pode colocar o seu quadro dos sonhos, porque você toda vez vai abrir o celular, você vai ver os seus sonhos ali. Se quiser, pode fazer uma lista para relacionamento, principalmente, isso é ótimo. Coloca a lista de tudo que você quer dentro do seu relacionamento. Tudo que você quer na pessoa que você vai conhecer. Pode fazer. E recite ao menos aí umas 3 vezes por semana. Olha, eu quero alguém que seja assim, 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 assado. Lindo, lindo, cheiroso, moreno, forte, sensual. Gente, tô brincando aqui. Mas coloque em características principalmente de personalidade, tá? Físico, eu acho que é até o de menos. Personalidade é o mais importante. Então, assim, né, quer encontrar a mulher maravilhosa, a mulher cheirosa, interessada, carinhosa, coloca lá também. E aí, vai recitando todos os dias ou 3 vezes na semana, pelo menos. Coloca no fundo de tela para você saber exatamente o que você quer. Quando você conhecer alguém, veja se está dentro dos pré-requisitos. Alguns pode ser que você não veja de cara, pode ser que você só veja na convivência. Então vale a pena arriscar. Foi o que aconteceu comigo com o Márcio. Então, assim, pega final de ano, sabe? Coloca no papel tudo que você já conquistou até hoje, tudo que você queria que você conquistou, tudo que você quer conquistar em curto, médio e longo prazo, sabe? Anota o que você quer. Vai, faz um quadro dos sonhos, coloca na tua frente, no lugar que você vê todos os dias. Pode ser na frente da cama, pode ser na frente de um local de trabalho, né? Então coloca lá o seu quadro dos sonhos, recorta e escreve tudo o que você quer para esse ano de 2022, sabe? Isso vai fazer toda a diferença, porque se você já tem a intenção, se você já sabe o que você quer, olha, é difícil que você não conquiste, porque nesse processo todo você também vai estar se autodesenvolvendo, você também vai estar se conhecendo melhor, você vai realmente saber o que você quer e quem você é. E nesse caminho, eu tenho certeza que você vai começar a perceber tudo que aparecer na tua vida, né? Vai ser fruto da intenção que você está colocando. Então isso serve para quê, gente? Para toda a vida. Isso serve para a vida profissional. Isso serve para a vida pessoal,
pessoal, tudo é vida pessoal, né? Assim, vida profissional, para coisas que você quer pra você. Eu quero fazer uma atividade física, eu quero emagrecer, eu quero estar saudável, eu quero poder, sei lá, ir num restaurante que eu quiser, independente do preço. Eu quero viajar para pelo menos 4 países por ano. Coloca tudo nos mínimos detalhes. Pra relacionamento, eu quero pessoa assim, assado, X, Y, Z. Vai, especifica, sabe? E aí você já, com certeza, tá ajudando muito o universo a atender o seu pedido. Agora, todo o restante, né? Eu falo que assim, o senso de merecimento, se você vê que você tá se limitando muito, é porque você precisa trabalhar o seu senso de merecimento. Se você acredita que você só escolhe coisas ruins para sua vida, é porque você precisa melhorar exatamente, né? Algo muito importante, você precisa se conhecer, melhorar a sua segurança. De repente, uma terapia vai te ajudar demais, tá? Eu falo que, assim, pra minha vida, foi o que ajudou desde o início. Eu mesmo fazendo faculdade de psicologia, gente, eu também faço terapia. Né? Já fiz terapia lá atrás, depois voltei pra terapia. Hoje eu faço com uma pessoa maravilhosa que eu sempre almejei uma pessoa como ela e eu queria que fosse alguém que atendesse como eu, com a minha linha. Encontrei. Me diz se a lei da atração não funciona. Então, eu acredito que a gente só pode facilitar a nossa vida. Vamos facilitar a nossa vida fazendo esse tipo de dinâmica. Vamos colocar em pratos limpos, né? Tudo que a gente quer. Vamos realmente saber colocar ali o que eu quero, quais são os meus objetivos. Isso facilita demais o seu caminho, o seu propósito e o que você vai fazer ao longo da sua vida. Bom, gente, quem assistir pelo YouTube, eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem vocês acharem que precisa ver isso. Que fique muito claro que assim eu coloquei muito a minha visão da psicologia, que eu acredito muito no poder da intenção, no poder da atenção, que a gente começa a realmente a perceber as coisas porque a gente está com foco nisso. Eu acredito muito no sobrenatural também. Eu acredito demais que quando a gente pede muito e a gente quer e a gente começa a agir, a gente conquista. E, claro, né, eu acredito muito no autodesenvolvimento e no trabalho de autoconhecimento. Então, se você não se conhece ainda, se você ainda tem um senso de merecimento baixo, se você ainda não acredita muito nessas coisas que eu falei, teste e depois venha me dizer, tá bom? A Leda colocou aqui, tem que colocar nos mínimos detalhes. Uma amiga minha pediu um marido que não tivesse mãe, porque ela já tinha sofrido com uma sogra. O universo mandou sem mãe, mas com madrasta. Ai, gente, tem que ser nos mínimos detalhes. Adorei esse depoimento aqui. Nos mínimos detalhes mesmo, porque se não tiver os detalhes ali, vai funcionar exatamente como você colocou, meia boca. Né? Então seja específica. Seja específica, porque com certeza você vai conquistar. Bom, eu conquistei minha vida inteira, foi baseado na lei da atração e muito no trabalho, tá? É óbvio que nada caiu do céu. Foi tudo muito bem conquistado, com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação. Então acredite que você também pode. Um beijo a todo mundo que participou. Eu amei essa live e assistam no YouTube na quarta-feira, que eu vou postar quarta-feira.